Comissão discute mudança da diretoria de hospital psiquiátrico após denúncias de assédio moral. Secretário de Transportes diz que novas linhas de barcas poderão ser criadas para atender a população. E o ex-ouvidor e o ex-corregedor do Corpo de Bombeiros afirmaram que não receberam nenhuma denúncia sobre venda ilegal de alvarás. O Jornal da Alerj está começando agora. Representante da Secretaria Municipal de Saúde garante mudança na direção do Hospital Municipal Jurandir Manfredini após denúncia de assédio moral sofrido pelos profissionais da unidade. O tema foi discutido em audiência pública das comissões de saúde e de defesa dos direitos da mulher. Enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e psiquiatras do hospital foram unânimes ao contar sobre as humilhações constantes que os trabalhadores estariam sofrendo da direção e supervisão do hospital psiquiátrico. Os amigos sempre são tratados, entendeu, de forma sem cortesia, é uma truculência total. As pessoas que participam são desrespeitadas, entendeu? Não há possibilidade de como é que se troca de diálogo. Entende? Quando isso é solicitado, a palavra nunca é dada, então assim é um desrespeito total. Esta apresentação com fotos comprova também o estado de abandono da estrutura física da unidade, portas quebradas, enfermaria sem cadeados e fezes de ratos nos insumos. A falta de segurança do local e de manutenção elétrica também é um problema. Essa é a realidade que está dentro do documento entregue para a deputada. Não só, entende, no Manfredini, como toda a estrutura da colônia e nos outros núcleos. A situação não é tão diferente, não é diferente do Manfredini para a situação de todos os núcleos que entregam imãs. Essa é a situação de degradação total. Após as denúncias, o representante da Secretaria Municipal de Saúde firmou o compromisso de mudar a direção do hospital e disse que é inadmissível o assédio sofrido pelos profissionais do hospital que fica na colônia Juliano Moreira. É uma forma de relação que ninguém concorda, não poderíamos de maneira nenhuma compactuar com isso. Então, nesse momento, trocar a direção é trocar, de alguma maneira, uma forma de lidar com os profissionais. Eu acho que saiu aqui um compromisso de se criar um conselho gestor para que os profissionais possam ser ouvidos e possam discutir todo o processo de transformação que se dá na Juliano Moreira. A deputada enfermeira Rejane, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, disse que mudar a direção do hospital é uma solução a curto prazo e outras medidas a médio e longo prazo devem ser tomadas. Qual é a proposta da reforma manicomial que vai ser implementada no Hospital Jurandir Manfredini? Isso tem que ser claro para todo mundo, tem que ser claro para o usuário, tem que ser claro para os trabalhadores, e é nesse sentido que a gente colocou democraticamente, né, já que eles vão ser tirados de dentro da unidade de saúde Jurandir Manfredini, representantes para participar desta comissão que vai trabalhar para que haja, de fato, reforma. O ex-ouvidor e o ex-corregedor do Corpo de Bombeiros afirmaram que não receberam nenhuma denúncia sobre venda ilegal de alvarás quando exerciam os cargos. Nesta quinta-feira, a CPI que investiga as cobranças de propina de oficiais e praça dos bombeiros também colheu o depoimento do atual ouvidor-geral da instituição. Em setembro do ano passado, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma operação para prender 38 pessoas, entre elas 35 bombeiros suspeitos de receber propina para conceder licenças a estabelecimentos comerciais. As investigações começaram a apurar a prática criminosa no grupamento de Nova Iguaçu, mas a polícia identificou que o grupo atuava em um âmbito maior. As licenças eram vendidas por R$ 750 até R$ 30 mil, dependendo do tamanho do estabelecimento. O ex-ouvidor-geral do Corpo de Bombeiros, Jarbas dos Santos, ocupou o cargo de setembro de 2017 a dezembro do mesmo ano.
Nesse período, afirmou não ter recebido nenhuma denúncia sobre esse tipo de crime, que culminou na prisão de vários bombeiros. A mesma afirmação foi feita pelo ex-corregedor Roberto Fontinelli, que por 4 anos comandou os trabalhos no setor. Nesses 5 meses, no rol das notícias trazidas à ouvidoria, houve alguma manifestação por parte da sociedade civil, dizendo, por exemplo, da dificuldade de conseguir um alvará e insinuando, por exemplo, a cobrança indevida? Eu não tomei conhecimento, não me foi comunicado, com certeza não me foi comunicado. Eu estou até tentando lembrar assim, de procedimentos abertos, se a gente abriu, né, algum procedimento nesse sentido. Acredito que não me lembro nesse sentido direto se havia facilitação, nesse sentido. Acredito que não, senão eu teria me lembrado, né? Para a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, é estranho que uma operação tão grande como a que ocorreu em setembro não tenha gerado nenhuma denúncia anterior para os setores do Corpo de Bombeiros responsáveis por apurar desvios de conduta. Nos chama a atenção que ninguém sabe de nada, ninguém nunca ouviu falar, não há instauração de procedimento anterior contra nenhum desses, são quase uma dezena de oficiais presos. Então isso realmente nos chama a atenção, porque não nos parece lógico que aquilo que é dito no relatório da investigação, que havia minimamente uma estrutura organizada, que as autoridades responsáveis pelo controle não tivessem nunca notícia nem instaurado nenhum procedimento anterior. A deputada estranhou também a alta rotatividade no comando da Ouvidoria Geral, relatada pelo coronel Jarbas dos Santos. O que tem que ter o ouvidor? Experiência para poder decifrar o que está sendo comunicado pelo cidadão, né? E uma atividade administrativa. Então, não entendo por que demora, que é tão rotativo. Se a gente examinar, por exemplo, na Secretaria de Segurança, o ouvidor que ali está praticamente desde 2007, 2008, há 10 anos. O atual ouvidor-geral, o coronel Ribamar Ramos, assumiu o cargo em dezembro de 2017 e informou que já recebeu uma denúncia sobre venda de alvará. Ele encaminhou o ofício para a CPI. Neste período todo, desde que eu assumi, houve sim uma denúncia a respeito desse tema. E essa denúncia, assim como eu falei inicialmente, foi colocada para o comandante-geral, o conhecimento dele. A denúncia foi encaminhada para a corregedoria. A Comissão de Representação da Alerj, que acompanha o processo de licitação das barcas, ouviu nesta quinta-feira o secretário estadual de Transportes, Rodrigo Vieira. Segundo o executivo, o novo edital trará, além da possibilidade da criação de novas linhas, a capacidade de oferecer um serviço mais rentável e de melhor qualidade aos usuários. Durante o encontro, o secretário fez uma apresentação detalhando os termos do novo edital. As barcas transportam diariamente 68 mil usuários, número bem inferior ao praticado em 2015, quando o transporte de passageiros ultrapassava 100 mil pessoas por dia. A baixa margem de lucro e o desequilíbrio entre as linhas ofertadas foi o motivo para a atual concessionária pedir a rescisão contratual. A nova proposta tem como objetivo tornar o serviço mais eficiente para a população e mais rentável à empresa que assumir o transporte. O novo edital de barcas, ele prevê a possibilidade de criação de novas linhas ao longo de todo o período de concessão, tá? E muito mais flexibilidade operacional. É um contrato moderno, um contrato baseado em indicadores e um contrato que abre oportunidade para empresas especialistas do setor ampliarem a utilização da Baía de Guanabara e da Baía de Ilha Grande como meios para a implementação de soluções de transporte. Nós temos o privilégio de termos essas baías e nós precisamos explorar cada vez mais essa possibilidade de transporte. A criação de 3 novas linhas estão previstas no edital. São elas: Praça 15 São Gonçalo, Praça 15 Caxias e Praça 15 Galeão e Santos Dumont. Porém, são necessários estudos de viabilidade operacional e financeira
para implementá-las. Na hora que nós abrimos a possibilidade para que as empresas apresentem esses estudos no período de 1 ano, é uma determinação, com previsão de multa se não for feito, nós também damos oportunidade para que elas proponham novidades, novas tecnologias, novos modelos de barcos, novos modelos de alimentação. Então, nesse sentido, deixar de usar diesel, usar alimentação elétrica, nesse sentido é que a gente tem uma expectativa muito boa de que virão linhas novas, serão implementadas linhas novas. Apenas o cuidado que a gente toma é não inserir essas linhas sem o estudo prévio. Em relação ao processo de transição entre a atual concessionária e a nova empresa, o secretário garantiu que não haverá perdas na qualidade do serviço. O procedimento licitatório está em sua fase final de detalhamento. A gente está respondendo algumas questões colocadas pela Procuradoria-Geral do Estado e nosso objetivo é lançar nas próximas semanas. É importante deixar claro que o trabalho da CCR no sistema só se findará quando a nova concessionária tiver assinado o contrato e tiver sido feita a transição, que também está detalhado no edital. Então não existe risco para a prestação de serviço, a população pode ficar tranquila, e nós estamos fazendo isso com a maior tranquilidade possível para que não haja solução de continuidade. A reunião também abordou os problemas no sistema ferroviário do Rio, principalmente no trecho que liga Saracuruna a Gramacho. Segundo o secretário, um grupo de trabalho foi criado para elencar as principais demandas a serem melhoradas. Desde que eu cheguei à secretaria, eu criei esse grupo de trabalho e determinei que cada investimento fosse verificado. O que foi executado, o que ainda falta executar. Há um prazo até 2020 para a realização desses investimentos. Mas a gente identificou que a gente precisa medir tudo que foi feito, tudo que foi aprovado e principalmente selecionar e priorizar o que falta. O importante é que nada passa despercebido pelos nossos técnicos que analisam qualquer demanda que chega à secretaria e tem um posicionamento. Às vezes faz sentido para daqui a algum tempo, às vezes é prioritário e por isso a gente faz essa análise técnica prévia a qualquer implementação. O presidente da comissão, deputado Zito, se mostrou receoso quanto à criação de novas linhas de barcas, mas considerou o encontro proveitoso por trazer esclarecimentos sobre o novo edital. Houve alguns factoides trazidos em reuniões passadas, porque a linha de barcas até Duque de Caxias ela é improvável, foi demonstrado aqui pelo secretário, pelo percurso de 2 horas ou mais de 2 horas e pelo gasto que vai ter que desembolsar. Foi uma reunião que ela certamente terá algum desdobramento, mas ela foi efetiva. Montadoras de veículos fabricados no estado podem ser obrigadas a fornecer carro reserva similar sem custo para o consumidor no caso de reparos que durem mais de 3 dias por falta de peças originais ou impossibilidade de realizar o serviço. Acompanhe os projetos analisados no plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Paulo Ramos que proíbe supermercados e hipermercados de cobrar preços diferentes para bebidas geladas ou em temperatura ambiente. Quem descumprir a regra estará sujeito a multa. O texto segue para análise do governador. Além de proteger o consumidor, protege os pequenos comerciantes, os bares de um modo geral, porque os bares, rotineiramente, eles vendem a bebida gelada, sempre gelada. Eles vendem a bebida gelada e tem o preço tabela. Os supermercados fazem uma concorrência desleal. Enganam o consumidor, um lucro estratosférico e ainda prejudicando os pequenos bares e restaurantes. Empresas que vendem, transportam ou armazenam telefones celulares e aparelhos eletrônicos com o número de identificação global, o IMEI, terão que informar as delegacias se sofrerem roubos ou furtos. O prazo para comunicação será de 24 horas. A empresa deverá ainda repassar à polícia todos os números de IMEI desses aparelhos em até 3 dias. Proposta da deputada Marta Rocha recebeu 3 emendas. Recentemente, nós acompanhamos um grande roubo no aeroporto internacional de aparelhos no valor total de 3 milhões. Então, o que é preciso? É preciso que o proprietário, o comerciante, vá à delegacia, faça o registro, indique o e-mail desses aparelhos
para que a autoridade policial possa pedir a suspensão do uso desse MEI, que aí eu não posso vender esse produto roubado. O Rio pode ter uma semana de valorização da vida do trabalhador no mês de abril. Durante essa semana serão promovidas campanhas de esclarecimento sobre a segurança no trabalho, entre outras ações. O projeto dos deputados André Siciliano e Paulo Ramos foi aprovado. A gente quer fazer palestras, queremos convencer ao próprio empregador da questão da importância, né, da prevenção para que o trabalhador tenha um ambiente saudável, um trabalho tranquilo. Então, é mundial, o Brasil é um dos campeões no mundo em acidentes de trabalho, então a gente quer promover essa semana para dar esclarecimento, para a gente possa fazer um trabalho que vai garantir mais saúde, mais tranquilidade para o trabalhador brasileiro. A lei que concede incentivos fiscais para as indústrias dos setores de reciclagem e metal mecânico de Nova Friburgo pode ser alterada. O deputado Dica quer incluir a energia elétrica no parágrafo que trata da responsabilidade pelo pagamento do imposto pelo consumidor final. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. E a deputada Lucinha quer criar um selo fiscal para controle de vasilhames de água mineral natural e água adicionada de sais. Esses selos devem ser fixados nas garrafas de 10, 15 e 20 litros. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Convênios entre o governo do estado e os municípios para a construção de parques, praças e outros locais para a prática de esportes e lazer devem prever a colocação de brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência. Matéria dos deputados Lucinha, Márcio Canela e do ex-deputado Vaguinho recebeu uma emenda. Montadoras de veículos do estado podem ser obrigadas a fornecer um carro reserva similar, sem ônus para o consumidor, no caso de reparos que precisem de mais de 3 dias por falta de peças originais de reposição ou qualquer outra impossibilidade de realização do serviço. Se o cliente for idoso ou pessoa com deficiência, o carro reserva deve ser concedido após 2 dias de reparo. A regra vai valer enquanto durar o prazo de garantia do veículo. O projeto dos deputados Dionísio Lins e Zaqueu Teixeira foi aprovado e segue para análise do governador. Não é mais possível você comprar um automóvel, junta as suas economias, parcela esse automóvel, de repente esse automóvel causa um constrangimento, ou seja, um defeito de fábrica, ou um acidente qualquer que você tenha que recorrer à autorizada, porque afinal de contas o carro está na garantia. Ao chegar na concessionária, esse seu automóvel simplesmente vai ficar lá, porque a gerência vai lhe informar que não tem peças. Ora veja, toda e qualquer concessionária no âmbito do estado do Rio de Janeiro que vende carro nacional e importado alegam que não tem mais peças. E assim sendo, a peça é virtual. Ou seja, você pode ficar com o carro parado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Pode ser proibida no estado a venda de animais de estimação que venham de criadouros sem registro oficial. A proposta da deputada Marta Rocha determina a emissão de certificado de origem para os animais à venda. A multa pelo descumprimento pode chegar a R$50 mil, além da cassação do registro da loja no Cadastro Estadual de Contribuintes. O texto ainda retorna para mais uma votação no plenário. É importante, quando a gente cria a obrigatoriedade desse certificado, a gente quer criar embaraço para esse tráfico de animais silvestres. O que a gente quer criar embaraço é efetivamente para que a gente saiba a origem desse animal, né, e inibir exatamente essa conduta que é tão cruel e que, sem dúvida nenhuma, contribui para o desaparecimento de um importante número de espécies da fauna que sem outra razão de ser acaba afetando o meio ambiente. Empresas de telemarketing podem ser obrigadas a fornecer microfones e fones de ouvido para os funcionários. A empresa que desrespeitar a lei pode ser multada. O texto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em segunda discussão. Os trabalhadores de telemarketing precisam de muita proteção. Além de ser um serviço extenuante, prejudica em determinados sentidos, especialmente a audição. Então, foi uma reivindicação da categoria. Lamentavelmente, a rigor, nem seria necessária a lei,
se os empregadores respeitassem os trabalhadores. Estúdios de tatuagem, micropigmentações e de aplicação de piercing só poderão funcionar quando autorizados pela Secretaria Estadual de Saúde, depois que atenderem a todas as exigências e receberem o alvará de autorização sanitária. Quem descumprir a regra pode sofrer advertência, multa ou ter o alvará de funcionamento cassado. O projeto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado em segunda discussão. A gente precisa proteger o cliente, né? Porque ele não sabe, às vezes, ele vai confiando no profissional e na hora ele pode pegar uma doença, né? E tantas outras coisas piores podem acontecer. Então esse projeto visa a segurança dos clientes. Bens e mercadorias apreendidos em decorrência do roubo de cargas e que não tenham a propriedade determinada podem ser incorporados ao patrimônio do Estado. A regra não se aplica a produtos importados que precisam ser encaminhados à Receita Federal. O projeto do deputado Carlos Osório foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Nós vamos fazer com que o produto que seja recuperado do roubo de carga, que não for importado, porque produto importado tem que ser destinado à Receita Federal, se ele não for reclamado pelo dono original, e muitas vezes isso acontece, ele poderá ser incorporado ao patrimônio do Estado e ser vendido, com a obrigatoriedade desse investimento arrecadado pela venda do produto roubado ser reinvestido na área de segurança e, em particular, no combate ao roubo de carga. E o deputado Benedito Alves quer determinar a veiculação de mensagens educativas de conscientização e combate a trotes telefônicos para o Centro de Operações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU nos placares eletrônicos utilizados nas atividades esportivas realizadas no Estado. A matéria foi aprovada e pode virar lei. Contratações de bens e serviços pelos municípios que envolvam repasses de recursos do governo do Estado devem ser feitas a partir de licitação pública, de preferência no formato de pregão eletrônico. O governo terá 180 dias para regulamentar a lei. O projeto do deputado Anderson Nogueira foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. Tem o princípio fundamental da transparência, da impessoalidade e da economicidade. O pregão eletrônico é a modalidade mais adequada, inclusive se adequa a uma lei federal já de mais de 10 anos e que não é totalmente aplicada em vários municípios. Então, sempre que houver repasse do Estado, os municípios deverão realizar por pregão eletrônico. Já o deputado Dr. Giulianelli quer que o governo crie o selo Empresa Solidária com a Vida. Deve ser considerada solidária a empresa que desenvolver programa de esclarecimento e incentivo aos funcionários para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. Nós sabemos que o Estado do Rio tem um grande número de transplantes realizados, mas esbarra muitas vezes exatamente na situação do doador. E muitas pessoas não são doadoras em função de desconhecerem o processo de doação. Achar que é doloroso, achar que traz algum problema de saúde. Então, quando nós criamos isso, nós mostramos para as empresas que elas reconhecendo que essa educação educação sanitária de seus funcionários, ela está contribuindo para aquilo que a gente espera de uma empresa, que é uma participação na sociedade. O Rio de Janeiro também pode criar o selo jovem para as instituições que se destacarem no desenvolvimento de projetos para a inserção do jovem na sociedade. A ideia é que o governo regulamente a lei para efetivar e promover a política estadual de juventude. A proposta do deputado Anderson Nogueira foi aprovada em primeira discussão. A juventude nos traz algo que é fundamental, que é a paixão e a inconsequência para conseguir fazer com que as causas sejam alcançadas. Então toda instituição, seja empresa ou mesmo a própria LERJ, por exemplo, pode receber um selo jovem, desde que tenha políticas voltadas para a juventude, acolhimento dos jovens e de protagonismo juvenil. E a ex-deputada Fatinha quer proibir a cobrança do registro do termo de ocorrência de irregularidade nas contas de luz, água e gás. O termo é feito quando alguma infração é cometida, como, por exemplo, a violação dos medidores de energia.
O texto também proíbe o corte ou interrupção do serviço em função do não pagamento desta taxa. A matéria foi aprovada. Estabelecimentos que comercializem ou fabriquem produtos utilizados na confecção de balões devem colocar avisos informando sobre a lei que torna crime a fabricação, venda, transporte e soltura de balões. O projeto do deputado Figueiredo foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. O requerimento de atualização de laudos médicos nas unidades de saúde do Estado pode ser simplificado para pessoas com deficiência. O texto do deputado Tio Carlos garante o direito de solicitar o documento em agendamento exclusivo para esse tipo de pedido. Também fica estabelecido que os atendimentos com essa finalidade devem ocorrer diariamente. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. O projeto é muito simples, espero que a gente consiga aprovar, acabando com isso, criando, por exemplo, nas unidades de saúde, a possibilidade de ter um atendimento diário, ter um atendimento exclusivo. A nossa proposta é essa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar esse projeto e tirar mais uma barreira das pessoas com deficiência, que já tem várias barreiras. O Rio de Janeiro pode ter um programa de defesa pessoal para mulheres. A ideia é ensinar técnicas de diferentes artes marciais para ajudar as mulheres a se defender de agressões. O projeto da ex-deputada Ana Paula Rechuan recebeu 3 emendas. E o deputado Átila Nunes quer obrigar as empresas que tenham matriz ou filial no Estado e que comercializem produtos pela internet a colocar nos sites em local visível informações de interesse do consumidor, como CNPJ, link para reclamações e estatísticas de reclamação nos últimos 12 meses. O texto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.